amigo professor, amiga professora. Seja todas e todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de discussão nessa semana pedagógica. E o tema de hoje vai ser justamente indisciplina, a questão da autoridade professoral. Eu venho aqui trazer para vocês uma proposta diferenciada para a gente discutir indisciplina. A gente partir dessa discussão pela questão da autoridade professoral e de como construir essa autoridade professoral, ok? Então, vamos lá. Então, qual é que é a base da autoridade professoral ao longo do tempo, né? Em cada período da história, foi se construindo um tipo de autoridade para esse professor. No Império, a autoridade era uma autoridade comunitária. Como assim? A autoridade do professor, ele vinha da convivência da comunidade. O professor era escolhido entre os membros daquela comunidade, aquele membro que era considerado mais capaz e principalmente mais honroso, né? O mais honrado. Havia que passar pela aprovação do povo, principalmente da Câmara dos Homens Bons, como era chamado nesse período, na colônia do Império, e tinha que mostrar uma vida de retidão moral para educar as crianças e os jovens. Então, a autoridade é uma autoridade que vinha da comunidade, né? Na República, já se muda um pouco do perfil. A autoridade professoral, ela é conquistada a partir da autoridade técnica. Então, ele era aquele sujeito mais inteligente daquela comunidade que havia tido preparo técnico, ensino superior ou algum curso básico para utilizar aquilo. Então, o professor é o mestre do saber, aquele que tem a autoridade técnica. E hoje em dia? Hoje em dia, como é que é feito isso? Qual é o caminho, a autoridade, o que constitui a nossa... quase que não sai, gente. O que constitui, saiu, graças a Deus, a nossa autoridade nos dias de hoje, né? E aí, eu queria trazer para vocês algumas questões, né? De uma pesquisa realizada por um antropólogo, o Juliano Speyer, né, nesse livro chamado Mídias Sociais no Brasil Emergente, onde ele vai discutir a relação das classes populares com as mídias sociais em uma comunidade carente de Salvador. E, dentro desses estudos, ele vai coletar, entre outras informações, as percepções que as famílias carentes, né, as famílias de classe popular, têm da escola e dos professores. E olhe só os dados que ele nos traz. Ele traz uma série de outros dados, mas aqui eu destaco 4 dados que ele trouxe, bastante interessantes. O primeiro dado que ele nos traz é que os professores geralmente não moram na localidade, né? Isso é uma coisa bem consolidada na nossa prática, né? Muitas vezes, se você mora em determinado bairro, às vezes você mora em determinada cidade, mas você leciona em outra cidade ou em outro bairro completamente diferente. Então, os professores, em geral, eles não moram naquela localidade. E por isso os pais e mães têm medo, por não conhecer a vida pessoal, né, por não conhecer desse profissional, eles têm medo que o professor acabe por fazer mal a eles, né? Então, veja, o professor tido como um estranho, uma vez que é apartado dessa comunidade. A outra questão aqui que é colocada é a família popular frequentemente desconfia da consequência da educação formal, que para eles torna os filhos indispostos ao trabalho manual árduo e promove atitudes desrespeitosas às hierarquias familiares. Então, a família popular desconfia do que é feito em sala de aula, de que os conteúdos escolares, de que o currículo será útil alguma vez para essas classes. Inclusive, temem
porque, como a gente vai ver em outro ponto aqui, olha, no ponto 4, a gente pode ver que o currículo das escolas é produzido por educadores de classe média. Por isso, são distantes da realidade e dos valores do mundo popular. E muitas vezes ficam com medo porque o contato com esses novos saberes, com essa outra classe, vai fazer com que o aluno se torne, com que o filho, né, que é aluno desse professor, se torne mais rebelde, né, mais questionador das tradições, das posturas daquela comunidade. Então, veja, você tem aqui o professor como estrangeiro, aqui você tem o currículo como não útil e afastado, e aqui você também tem o currículo como afastado, né? Então, é uma coisa para se pensar, inclusive do que a gente discutiu na aula anterior, né? De ontem. A gente discutiu justamente sobre a questão de aprendizagem em serviço, de fazer uma aprendizagem que esteja contribuindo para o bem da comunidade. Suas aulas, de que maneira tem contribuído para o bem da comunidade onde está inserida? Que benefícios a sua escola tem trazido para essa comunidade? Né? E aqui, por final, ele traz esse outro dado, que também professores geralmente trazem valores de classe média que se traduzem em atitudes ofensivas, como reclamar abertamente da ignorância de estudantes que passam anos na escola e não sabem nem ler direito. Então, os professores também trazem seus preconceitos de classe social, reproduzem isso com os seus alunos, e isso se torna desagrado para os pais e para aquela comunidade. Então, veja, isso vai minando a nossa autoridade professoral também, certo? Mas qual é que é a raiz dessa indisciplina? A raiz da indisciplina, ela é um conjunto de violência, né? Porque a indisciplina, ela é apenas um sinal, ela é uma sintomática dessas relações aqui, que são relações de violência que vão se repetindo, né? O sujeito, o aluno, sofre violência extraclasse, fora do ambiente escolar, ele sofre a violência escolar, que também é uma violência simbólica, como nos lembra Bourdieu, né? Bourdieu nos coloca isso, que a escola atua principalmente em vias de uma violência simbólica, que a escola por si, ela já oprime o sujeito e sua individualidade, a gente já pode perceber isso com a questão do próprio uniforme escolar, né? Que já contribui para essa homogeneização e essa descaracterização da identidade dos jovens, e às vezes o jovem quer marcar a sua identidade e coloca um tênis diferente, um chapéu, um boné diferente, e não pode entrar na escola por conta desse diferencial, né? Então, agride a identidade desse jovem. E essa indisciplina, ela também, essa indisciplina misturada com a agressividade, ela é uma sintomática, porque muitas vezes esses jovens, principalmente das classes populares, são silenciados. E esse silenciamento acaba por ele não saber como manifestar a sua voz, seu desejo, sua vontade, suas frustrações. E ele acaba fazendo isso, a maneira que ele encontra para ter voz social, para falar, para se comunicar, é uma maneira violenta, é através da violência. É a única maneira que ele tem para chamar a atenção e para ter voz social. E cabe a nós, professores, então, construir e ensiná-lo a ter outras maneiras de construir e usar uma voz social que não seja violenta. E como é que a gente rompe com esse ciclo de violência? Tendo atitudes não violentas, surpreendendo o aluno, mudando a nossa postura. Por exemplo, eu quando trabalhava no Antônio de Souza, tinha uma banda, né, uma banda de música que sempre tocava perto do final da aula. E isso incomodava muitos professores. E os professores, então, iam lá, brigavam com a banda e não resolvia nada. Até que eu tomei uma determinada atitude. Eu fui lá e pedi para que eles tocassem uma determinada música. Eles ficaram surpresos, porque, em geral, qual é a postura do professor? Brigar e mandar parar de tocar a música. E, ao invés disso, eu pedi para eles tocarem uma determinada música. Eles ficaram tão sem reação que pararam, né, a música, né? E não sabiam muito bem o que fazer, porque eu rompi o ciclo de violência, né? E os meus alunos, em geral, reclamam que não sabem como reagir
comigo, porque eles estão acostumados a gritarem, o professor grita de volta, ou vice-versa. Então, eles estão acostumados com esse cenário de violência, eles sabem reagir à violência, mas eles não sabem reagir ao não violento, eles não sabem reagir ao respeitoso. Então, temos que quebrar esse ciclo de violência, e isso tendo uma postura não violenta. Pensar fora da caixinha de como romper esse ciclo. Obviamente, não é uma coisa fácil. Eu não estou dizendo aqui que você tem que aceitar a violência, não. Mas que temos que entender que a violência é apenas uma sintomática de uma coisa mais profunda. E aqui recorro à famosa frase de Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Continuando, né? Aqui já para fechar, que atitudes a gente pode tomar para retomar a nossa autoridade professoral e diminuir essa indisciplina? E aí eu trouxe algumas possibilidades. A primeira é a gente adotar o nosso saber técnico, reforçar a nossa postura de professor, de profissional, que a gente é um profissional, que nós temos saberes técnicos e temos que colocar e nos impor em nosso lugar. Inclusive, impor em relação a limites de pedidos. Por exemplo, o coordenador pedagógico. Coordenação pedagógica tem uma função muito específica. Coordenação pedagógica é o profissional que é pensado para fazer a formação continuada de professores. O coordenador pedagógico não está para lidar com indisciplina de aluno, não está para lidar com a família do aluno, não está ali para lidar com a comunidade. Ele está exclusivamente destinado a trabalhar para a formação continuada de professores. Essa é a função do coordenador pedagógico. E aí o coordenador pedagógico, no seu lugar de saber técnico, tem que bater o pé e dizer para o gestor, olha, não é minha função. Destaque alguém do nosso grupo para exercer essas funções, que é a função de supervisor ou inspetor pedagógico, que aí esse inspetor pedagógico educacional é o responsável por lidar com as questões de indisciplina do aluno, ok? E quem é responsável para lidar com a família e com a comunidade é o orientador educacional ou orientador pedagógico, que pode ser um pedagogo, de preferência que seja um psicopedagogo, que pode ser também um assistente social ou um psicólogo que vai lidar com a comunidade e com a família dos alunos. Então, cada um tem o seu lugar. Também temos que ter esse cuidado do saber técnico e dessa postura profissional em relação a assumir determinadas disciplinas. Eu sempre brinco que ninguém manda um cardiologista operar um olho ou um oftalmo operar o coração, porque cada um tem suas especificidades e domina a sua área. A mesma coisa com disciplina. Não vá dar uma disciplina X se não é a sua área, se não é o seu campo. Respeite o seu saber profissional e o saber profissional dos outros e haja como um profissional. Outra coisa, valorizar os discentes, valorizar as falas, valorizar a cultura, valorizar as músicas que eles escutam, as coisas que eles falam, o que eles assistem, valorizem. Mesmo que vocês não gostem, mesmo que você ache supérfluo, valorize, porque aquela é a cultura daquele estudante. Tem que se aproximar dela para compreender melhor a ele e ajudar você no processo educativo. Como eu já falei, usar uma linguagem não violenta, para tentar quebrar esse ciclo. Importantíssimo, valorizar a comunidade em que está inserida. Muitas vezes a gente vai direto para a escola e fica lá, a gente não visita a comunidade, a gente não anda pelo bairro, a gente não vai no mercadinho do bairro, a gente não vai na lanchonete do bairro, a gente não tem contato com aquelas pessoas, Então, valorize essa comunidade e a conheça, e se envolva com ela, Se envolva com essa comunidade, traga essa comunidade para dentro da escola, faça eventos culturais, faça festas, faça feiras de ciência, terminou a aula, sexta-feira, faz o happy hour dos professores em um barzinho, ou então em uma lanchonete. Se envolva com essa comunidade e mostre à comunidade que tem o que oferecer. Porque quando a comunidade reconhece que a escola é patrimônio dela e é também frutífera,
para a comunidade, que ela dá retorno para a comunidade, a indisciplina cai, a autoridade profissional sobe e a escola passa a ser protegida, né, pelaquela comunidade, porque entende que é um bem dela, né? Esses são alguns caminhos que a gente pode trabalhar nessa discussão e nesse sentido, ok? Muito obrigado a todos. Espero que a gente possa se ver na aula de amanhã. Amanhã a gente vai discutir sobre empatia e as competências socioemocionais na educação. Até amanhã.